Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Contato Direto. Uma alimentação equilibrada ajuda na prevenção de doenças como diabetes, hipertensão e colesterol elevado. Por isso, opte sempre por alimentos saudáveis para evitar os riscos de saúde. Fique a par das dicas de uma especialista da área da nutrição na reportagem que se segue. Uma melhor qualidade de vida está ancorada também numa alimentação equilibrada. E é preciso ter muito cuidado, pois há vários alimentos que parecem ser saudáveis, mas que não são. Alerta nutricionista Alzerina Monteiro. Por exemplo, barras de cereais, bolachas recheadas, não é? Aqueles sucos, mesmo aqueles sucos de caixinha de pera, de morango e realmente a polpa da fruta, aquele suco quase que não tem. Quase que não tem fruta. O nome vem suco de manga, mas a manga quase que não existe a polpa da manga naquele alimento. O que tem naquele suco são aditivos químicos, produto químico, aditivos, corantes, conservantes e aromatizantes para dar aroma, sabor ao alimento. Isso faz com que o alimento seja muito saboroso. Os alimentos trazem muito malefício para o organismo de quem está a consumir. Pois bem, quando uma pessoa não prima por uma alimentação saudável, evitando o consumo exagerado do sal e também de doces, a saúde fica fragilizada. O primeiro risco é que essa pessoa com certeza vai ter problemas de saúde. Como, por exemplo, em termos de alimentação, a pessoa pode ter problema tanto de sobrepeso como obesidade, como desnutrição e baixo peso. A pessoa pode ter problemas de estômago, como a gastrite, não é? Que depois pode transformar-se numa úlcera gástrica. A pessoa pode ter problema como diabetes, hipertensão, colesterol elevado, triglicerídeos elevado, problema renal, tudo derivado a uma má alimentação. Até câncer a pessoa pode apanhar por causa da má alimentação. Então temos que ter muita atenção, porque sempre se fala, o filósofo já se dizia, nós somos o que nós comemos. Os meus hábitos, as minhas escolhas alimentares, depois vai refletir na minha expectativa e na minha esperança de vida. As pessoas que não comem de forma saudável, é claro que a sua esperança de vida vai diminuir e essa pessoa vai ter uma vida mais curta aqui. Motivos mais do que suficientes para se proceder à troca do cardápio. Uma troca que exige a reeducação alimentar, processo que nem sempre é fácil por causa da força do hábito, mas que vale a pena pelo benefício que traz para a saúde. O primeiro passo é terem atenção à quantidade de alimentos consumidos a cada refeição. Adverte a nutricionista. Eu vou colocar arroz ou batata no meu prato? Sim, eu vou colocar ou arroz ou batata, não é? Ou se eu quero comer massa, eu vou colocar massa. Mas eu tenho que ter atenção que eu não vou colocar metade ou um prato cheio de arroz, o que acontece muitas vezes, que acaba levando o cabo-verdiano ao excesso de peso, é porque o cabo-verdiano tem hábito de comer muito carboidrato. As pessoas comem muito pão, mais que a quantidade adequada. O problema não está no pão, o problema está na quantidade de pão que você come. O problema não está no arroz, o problema está na quantidade de arroz que você come. As pessoas têm atenção à quantidade de arroz que vão colocar no prato, que não deve ultrapassar, pelo menos para um adulto saudável, a quantidade de 1 ou 2 colheres de servir, não é? No prato. Tem que ter atenção, tem que colocar o grupo das proteínas, então ou carne, ou peixe, ou frango, mas ter atenção que durante a semana eu tenho que comer mais peixe do que carne. Eu tenho que comer carne vermelha, posso sim comer, só que tenho que ter atenção também a quantidade e o número de vezes que eu vou comer durante a semana. Tenho que comer o grupo dos alimentos que é rico em vitaminas e proteína para nos ajudar na nossa imunidade, a manter a nossa imunidade, não é? Alta. Então, cenoura, abóbora, abobrinha, beterraba, esses são alimentos que é riquíssimos em nutrientes e vitaminas que eu tenho que ter no meu prato, junto com as hortaliças, não é? As frutas e a água são também aliadas fundamentais para a promoção da saúde. A nutricionista recomenda o consumo de pelo menos 2 litros de água aos adultos saudáveis e de 3 a 5 litros para pessoas com doenças crónicas. Manter uma alimentação equilibrada não é um conceito desconhecido pela população.
Entretanto, há quem defende que as condições financeiras desfavoráveis contrastam com a necessidade de se alimentar de forma saudável. Por outro lado, há quem garante que tem primado por uma alimentação balanceada. Alimentação e saúde, exatamente. Tenho uma grande preocupação com a alimentação porque acompanhando o exercício físico que ainda fazem, normalmente é alimentos selecionados, né? Para tchau vitamina, tchau fruta, tchau legumes, que é para poder acompanhar a rotina de educação física. Alimentação saudável, comer, por exemplo, tchau legume, tchau fruta, vamos diversificar a alimentação, evitar coisas gordurosas, pouco sal, açúcar, tudo o que é prejudicial à saúde, não evitar. E então fazendo a caminhada praticamente todo dia. A minha está para seguir regras de alimento. Nunca está seguir regras, mas não está claro. Mas quando está claro, assim, condições que está permite para seguir regras. Pois bem, o acesso regular a alimentos nutritivos nem sempre tem sido suficiente. Em Cabo Verde, de acordo com os dados da FAO, 32% da população cabo-verdiana sofre de insegurança alimentar, ou seja, 181 mil indivíduos estão sendo afetados no arquipélago, incluindo crianças. Uma realidade que vem sendo agravada em todo o mundo, principalmente por causa dos conflitos e das alterações climáticas, mas que precisa ser alterada conforme a FAO, Fundo das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, que defende a construção de um mundo sustentável para todos. As crianças em fase de desenvolvimento necessitam de nutrientes e vitaminas que são proporcionadas por uma alimentação equilibrada, adequada à idade. Um ritual que deve começar desde muito cedo, mas que nem todos ainda entenderam a importância, pelo que cerca de 12 a 15 crianças são atendidas diariamente só no Centro de Saúde da Fazenda, em consultas de nutrição. É por causa da desnutrição, baixo peso das crianças, não é? Por causa de sobrepeso e obesidade, porque é triplo fardo, um é baixo peso e desnutrido, outro tem sobrepeso e obesidade, e também a maioria das crianças é por anemia, colesterol elevado e açúcar elevado. Isso derivado ao quê? Derivado da alimentação. A batata doce, batata inglesa, mandioca, banana verde, que deveriam ser introduzidas nessas crianças a partir dos 6 meses, são substituídos pela papa de caixa, não é? Peixe, carne, o frango, que deveria ser iniciado a partir dos 6 meses, são introduzidos a partir de um ano muito tardio. E quando assim é, abre-se uma brecha para doenças. Entretanto, dada a sua importância, a roda dos alimentos faz parte do conteúdo escolar de base. Os pais encarregados de educação são chamados a incentivar os filhos a primarem por uma alimentação saudável. E isso inclui não dar dinheiro às crianças para comprarem lanches na porta das escolas, já que ainda não estão maturas o suficiente para, diante das ofertas, fazerem uma boa escolha. Aconselha a nutricionista. Não podemos ir atrás do gosto dos nossos filhos, não é porque acabamos de ver as crianças, principalmente aquelas que estão nas escolas, eles são muito influenciados, não é? As crianças são influenciadas pelos outros amiguinhos, são influenciadas pelas mídias, não é? Que passam as publicidades dos alimentos e que mostram de forma enganosa que aquele alimento dá energia, uma alimentação familiar, não é? E muitas vezes isso não é verdade, não? Então, muitos alimentos que muitas vezes as crianças acabam levando para a escola e que são alimentos não saudáveis. Pais em casa, ensina as vossas crianças a se alimentar de forma saudável. Evitem dar dinheiro à criança para ir para a escola para consumir esse tipo de alimentos, não é? Até porque realizamos estudos em que a OMS realizou um estudo em que eu era consultora para ver o que as crianças, os alimentos que as crianças comem na escola, e detectamos que a maioria dos alimentos que as crianças consomem na escola em Cabo Verde ultrapassa a quantidade de sal, gordura e açúcar que são recomendados de acordo com a Organização Mundial da Saúde e de acordo com os dados fornecidos pela Informação
informação nutricional daqueles alimentos. A nutricionista fez saber ainda que há alguns anos desenvolveram um projeto criando condições e capacitando as comerciantes para que passassem a vender produtos alimentares saudáveis à porta das escolas para o lanche das crianças. Mas, com o passar do tempo, as vendedeiras voltaram aos antigos hábitos, vendendo os mesmos produtos ricos em sal, gordura e açúcar, acarretando danos à saúde das crianças. Frisa Alzerina Monteiro. Contudo, nota-se que boa parte dos pais encarregados de educação têm feito esforço para que os seus educandos levem um lanche saudável para as escolas do ensino básico públicas, que oferecem também refeições quentes diárias para reforçar a alimentação dos mais pequenos. Ainda faço esse lanche na casa, ainda pôr fruta, ainda faço um bolinho na casa, se tenta pôr assim, com leite, cerca de pacote, com sumo. Só aquele mais que ainda pôr. Pôr água assim, pegar bem beber aquelas águas ali. Ainda pôr se água e também colhe. A minha filha ainda tem dinheiro para comprar aquelas coisas ali. Outro que sai e está pedindo, está falando não. Se querer comprar um coisa doce, então comprar na loja assim. Já sabe, então dar ali também colhe. Mas para dar dinheiro, subir que se compra aquelas coisas ali, ainda está ali. Ele já é uma opinião que nunca pode dar porque se informa que pode compensar mexer naquele outro lado. Vamos não saber mais que as pessoas que estão ali a vender também é de que está traz sustento às vezes para essas famílias. Tem coisas que está vender que é muito saudável, mas enfim, não está aconselha a consumir em quantidade exagerada. Como mãe e nesse caso como professora, ainda manda a minha filha para a escola, então aconselhar sempre a fazer refeição na escola, porque ali na escola também, e na todas as escolas de Cabo Verde, cozinha está funcionando e está dando boa refeição. Então, e não está também mais saudável aquela comida que se faz na escola, tendo em conta que não te leva em consideração certos produtos que não te usa na alimentação e que ali na escola nunca te usa, e que às vezes na casa nunca te leva isso em conta e que ele te acaba para fazer mal no nosso organismo. De realçar que o cenário à porta das escolas, sobretudo das do ensino básico na cidade da Praia, com as vendedeiras comercializando guloseimas e salgadinhos, é contraditório com o estipulado na Lei da Alimentação e Saúde Escolar. Uma lei que proíbe a comercialização de alimentos com baixo valor nutricional e ou bebidas alcoólicas e produtos que colaborem para acarretar riscos à saúde ou à segurança alimentar das crianças num raio de 200 metros. Entretanto, na realidade, nota-se a ausência da fiscalização, pois o fator de distância não é respeitado e muito menos a oferta de produtos alimentares saudáveis. Numa ronda pela capital do país, o cenário se repete e, em muitos casos, a menos de 20 metros da porta das escolas. Existem entidades próprias que devem fazer essa fiscalização. Portanto, temos a Câmara Municipal, temos a IGAI, temos a Polícia Nacional, não é? Portanto, existe o Código de Postura Municipal que regula a venda a venda ambulante, não é? E é algo que nos preocupa porque realmente verificamos que muitos daqueles produtos não são saudáveis, não é? Nós temos trabalhado com os pais, com as famílias nesse sentido, não é? E eu penso que sim, que deve ser feito algum trabalho pedagógico porque depois, portanto, podemos pagar caro tanto com a saúde dos meninos. Algumas das vendedeiras são também encarregadas de educação. Daí a delegada Constantina Afonso apela às mesmas a serem mais responsáveis e a colocarem no tabuleiro opções saudáveis em prol da saúde das crianças. Pois é, também o sedentarismo e uma alimentação não balanceada podem ser muito prejudiciais para as crianças, ainda mais em um período de pandemia no qual as opções são mais restritas. É o caso de uma criança de 9 anos que chama-se Fernando. Tanto ele como a mãe já perceberam na prática as mudanças que os maus hábitos alimentares estão causando. Fernando, 9 anos. Você deve estar se perguntando:
Mas o que um menino como ele, que não parece tão gordinho assim, fazem uma reportagem sobre obesidade infantil? Pois é, este é o Fernando no início de 2020. No último ano, ele engordou 15 quilos. Eu gosto de comer muito doce, salgadinho, pizza, refrigerante, pizza doce, né? Pastel. Várias franquias. Ixi, tudo isso você come? Ainda tem mais. O isolamento. A falta de espaço. E o tempo ocioso tornaram hábitos antes esporádicos rotina. Eu acho que tô comendo mais agora. Fernando, as marcas do isolamento. O menino, que sempre pesou o que é considerado normal pelos médicos, agora está bastante acima do peso. Com 1,38 m de altura, pesa 47 quilos. Índice de massa corpórea de 24,7. Lembrando que a partir de 20 já é considerada obesa. Às vezes é assim, eu não tô com fome, vou lá e como. Da hora que ele acorda até a hora que vai dormir é procurando coisa para comer. E eu percebi que aumentou depois realmente que ele ficou sem ir para a escola. Né? Fica muito tempo ocioso, a aula online é pouco tempo, né? Então, quando eu proíbo ele de ficar no celular, aí é pior. Porque fica sem nada na mão, acho que fica... Aí começa a caçar coisa para comer. Então, se não tem o que fazer... Mãe, quero comer. Você quer salgadinho ou você quer uma fruta? Salgadinho com refri. Mamãe. Se ele estivesse comendo só coisa saudável, seria diferente. Eu sei que é por conta desse excesso de besteira que ele está comendo. Ele deu uma esticada também, mas a questão de engordar, ele mais engordou do que cresceu de tamanho. Se deixar, o Fernando abre essa geladeira várias vezes por dia, atrás de qualquer coisa para comer. É claro que por conta disso, a mãe já percebeu o sobrepeso. Mas a situação só ficou preocupante quando a pediatra alertou. Aliás, o primeiro pedido da pediatra foi cortar o açúcar e o embutido em casa. Mas essa é uma atividade um pouquinho difícil para a mãe até agora. Fernando não tem o hábito de comer pela manhã. E aí, para contornar a situação, a Daniele, mãe do Fernando, tenta dar um jeitinho. O que é o seu café da manhã hoje? Leite com esfirra. Chocolate. Leite com chocolate e esfirra. Essa esfirra é do quê? É de carne. Carne. Quando não tem esfirra, você come o quê? Nada. De manhã, ele não gosta muito de pão com manteiga, né? E aí eu tento dar alguma outra coisa que ele gosta, que eu sei que ele gosta. Então é esse tipo de salgadinho, ou pão de queijo, ou às vezes ele só quer o leite com chocolate. Mãe, olhando agora o café da manhã, né? Eu acho que a pediatra não vai gostar muito de ver o café da manhã dele. Não. Qual é a grande dificuldade para você? Que eu tento cortar, mas é difícil. Daniele tem dó do filho por conta das limitações impostas pela pandemia. Ele já está privado de tantas coisas e a gente acaba querendo agradar. Aí meu marido acaba ficando com dó, porque ele fala tanta coisa, né, que restringiu dele. Os pais precisam ter muito claro nesse tempo de pandemia de que não são eles que estão privando o filho do mundo, né? O mundo está barrado para todos nós. Estamos todos privados do mundo.
né? Então, a dimensão de que eu posso compensar a falta e a perda para o meu filho é uma dimensão falseada da realidade, né? É uma dimensão onipotente dos pais. E quando a mãe toma coragem e fala não, o Fernando fica bastante irritado. Se não tem, ou se eu proíbo, ele fica bem nervoso. Ele até chora. Ixi, mas você fica bravo mesmo, cara. Fico. A compulsão fica mais evidente depois do almoço. Agora é quase 4 horas da tarde. Você tá com fome? Tô. Tá, o que você vai comer agora? De te ver? E você assalta a geladeira às vezes sozinho? Sim. Sim. Aí o que tiver dentro você come. Uhum. É? Aquele armário ali que eu já sei que tem salgadinho e tal, você também assalta de vez em Aquele é a maravilha. A maravilha em questão é esta gaveta. Tem tudo que você gosta aqui dentro. É. Posso olhar o que você Pode. costuma roubar aqui? Bom, nessa gaveta, deixa eu ver o que você come aqui. Que tem salgadinho. O pão isso. Você come salgadinho? Como? Mais salgadinho. Pão. Pão. Tem bastante Pão de pão cachorro aqui. quente. Bolachinha. É. Essas bolachinhas. Essa é minha irmã que come. Sua irmã come mais? É. Ih, tem chocolate também. Esse você não gosta, né, filha? Eu só gosto desse. Você gosta do branco? É. Aí o branco é seu. É. Então você vem, quando bate aquela fome, você vem correndo nessa gaveta ver o que tem. É. Mas vem cá, se tem um monte de coisa boa pra comer nessa casa, Tem. a culpa é de quem come ou de quem compra? De quem compra? Ah, então a culpa não é sua. Ah, também é sua, então. É, de quem compra, de quem come. Eu sempre falo, quem é que vai no supermercado, né? As crianças ou os pais? Quem compra? Quem é que paga os alimentos, né? Então, eu sempre falo, se alguém quer fazer uma orientação alimentar, não adianta ser para uma pessoa, tem que ser para a família toda. Os assaltos à geladeira e à famosa gaveta acontecem principalmente quando o Fernando faz a lição de casa. Ele começa com um pacote de salgadinho. Depois vem o chocolate. E para completar, um refrigerante. E nas raras vezes em que topa comer algo saudável, como uma fruta, o Fernando também escorrega. Às vezes, quando ele quer fruta, ele pede para colocar leite condensado. Tantos quilos a mais em tão pouco tempo refletiram nas roupas do menino. Quando é que você percebeu que as roupas estavam ficando pequenas para ele? No meio do ano passado. Lá pro meio de junho, julho. Aí já começou, as roupas dele já começaram a ficar mais apertadinhas já. Até o ano passado, o Fernando vestia tamanho 8. Que pequenininha. É. Agora, olhando para você, é pequenininha essa camiseta mesmo. E agora, e uma atual? Eu era pequenininho magro. Aí eu fiquei alto. Agora ele tá usando 14, 16, dependendo do modelo. Ah, mas olha a diferença. Isso do ano passado para cá. Do ano passado pra cá. Dá para ver bem a diferença da roupa aqui. Deixa eu ver como é que fica. Quer ajuda? Ih, não entra nem no braço. Não entra nem no braço. Oh, gente, Fernando do céu. Olha isso. Tem que encolher um pouquinho a barriga pra entrar. Você está encolhendo a barriga um pouquinho? Uhum, pra entrar, não dá? Assim não dá para sair na rua? Não dá. Em relação ao excesso de peso, nós temos alguns sinais de alerta. Primeiro, se a família começou a achar que o peso está excessivo, não importa se eles não sabem se é muito ou não, mas se eles já têm alguma dúvida, vão buscar ajuda, porque isso é essencial. A segunda situação importante é quando existem alguns exames alterados, principalmente as gorduras corporais ou as relações de avaliação do açúcar e como que ele está sendo manipulado pelo nosso organismo. Ou quando a gente fala assim,
existe alguma dúvida se a criança não está bem, vá buscar ajuda de alguém que possa te resolver esse problema. Por enquanto, a Daniele tenta levar o filho na conversa. E assim, quem sabe, mudar o rumo dessa história. É complicado, eu sei que é errado, eu me preocupo com a saúde dele. Vamos ver, né? A gente tá... Aos poucos a gente vai conseguir, né, Fê? A obesidade afeta pessoas de todas as faixas etárias. Detalhes para conferir depois de um curto intervalo. Já estamos de volta. A obesidade afeta as pessoas de todas as faixas etárias. Mostramos-lhe agora a história de William de Oliveira. Por causa da obesidade, antes ele não conseguia comer sentado, só de pé, e os pratos eram enormes. Hoje ainda ele enfrenta o drama da obesidade, mas já superou muita coisa, mesmo com as dificuldades de manter a dieta. Se manter a disciplina não está fácil para ninguém, o que dizer de um super obeso no grupo de risco da Covid-19? Sem emprego e com perdas importantes na família. William enfrentava uma situação dramática. Minha vontade é, eliminar esse corpo aqui, voltar a trabalhar, poder ajudar minha mãe. Quando conhecemos, pesava quase 250 quilos. Mas já tinha chegado a 288. Num corpo de 1,73 m. Depois de passar 4 meses em um spa, ele voltou mais magro para casa, bem no início da pandemia. O desafio dele é continuar emagrecendo, para enfim ter uma vida normal na cidade de Embu das Artes, na Grande São Paulo. Um modo simples de ver como o gigante está menor é comparando as roupas dele. Tá aqui uma das roupas que o William vestia, uma blusa, uma mega blusa, tamanho o quê? Essa aí eu mandei fazendo. Mandou fazer. Dá, assim, 2 em mim, né? Cabem 2 mauros aqui. Agora em você também. Deixa eu dar uma olhada. Segura aí, por favor. Nossa. Você não usa mais. Não, eu uso, mas é bem grande. Mas não... E ela ficava antes já... Ela ficava bem apertada. Bem justa, bem né? Justa. Emagreceu muito. Dá uma felicidade de ver, né? De ver que o negócio tá evoluindo mesmo. Como eu falo, eu olhando, às vezes eu olho no espelho e falo, nossa, eu tô muito gordo, não, parece que não perdi nada. Mas aí as roupas mostram, né? E a pessoa que tá de fora assim vê, fala, não, você tá bom, você tá bem, você tá indo bem. William mantém a perda de peso graças a uma rotina de alimentação controlada. São pratos repletos de verduras que ele mesmo prepara. Servido? Bora almoçar? Chuchu, inhame, mandioca eu como também bastante, pepino, eu não comia, como muito pepino, berinjela também não gostava, todo tipo de legumes, salada também não dava folha, né, hortaliça não dava, hoje eu consumo bastante. William sabe que não pode se descuidar. Eu sempre estou de olho agora. Se eu subir alguma coisinha, eu tô de olho. Porque se deixar, acaba subindo o peso rápido. Basta olhar para a comida, eu já engordo. Se eu comer, então... Antes, ele se empanturrava todo dia com 10 pãezinhos e uma garrafa grande de refrigerante. No almoço, enchia o prato e, em seguida, repetia. Repito 2 vezes, né? Segunda vez a gente diminui, né? Ele não, é a mesma quantidade, a mesma coisa. Estava tão gordo que não conseguia alcançar os alimentos na mesa. Comia em pé.
Ela fica brigando comigo, senta pra comer, mas eu não... O problema é que assim não dá. E como o William consegue agora comer tão pouco? As orientações foram dadas pela nutricionista do spa. O nutricionista chegou e falou pra mim assim, William, a primeira coisa que você tem que aprender é a mastigar. Né? Eu já vi que notei que você come que ela assim, era uma torradinha e uma fatiazinha de pão. Então ali eu colocava na boca, ficava com fome ali, querendo mais. Aí ela falou, não, você corta em pedacinho, olha o celular, conversa com alguém, vai comendo devagarzinho. Quando você terminar, você vai ver que você vai estar satisfeito. Ela falou, o cérebro demora de 15 a 20 minutos para você entender que você se alimentou. Essas estratégias ajudam, porque dos estímulos que levam a gente à necessidade de comer, além da necessidade de energia, é da saciedade e do prazer, e a saciedade cerebral. Então, o fato de você comer mais vagarosamente, além de você mastigar bem os alimentos e você viver bem hidratado, isso diminui o consumo de alimento, de caloria, e com isso ajudando em programas de dieta ou de restrição de peso. A recompensa é um corpo mais saudável. Eu tinha muita dificuldade para subir essa escada, era complicado. Mas agora, o William vai mostrar pra gente o quanto ele evoluiu. Vamos lá, William. Quero ver essa subida. Olha, ligeiro, com tranquilidade. Agora a descida. Também, sem usar o corrimão. Que evolução, hein? Muita, né? Tô feliz agora, já. Essa mobilidade que eu tô, né? De andar, de fazer tudo mais rápido. Não canso menos. Cansa menos. Canso menos, né? Mais fôlego, né? Pra fazer as coisas. Ele dorme melhor e acorda com mais disposição. Acordava, parecia que eu passei a noite inteira acordado, sabe? Eu sempre tava sonolento, querendo dormir pelos cantos. Eu tô dormindo bem melhor e melhorou a respiração, né? A respiração melhorou muito, muito, muito. E quando a gente te conheceu, quando veio a primeira vez aqui em 2019, você conseguia andar quanto? Ah, nada, não conseguia andar. Nada? Não, ficava só dentro de casa, né? No quarto, dentro de casa. Às vezes eu ia até onde lá que eu tenho um valo velho aqui perto, que dá uns 500 metros. Mas eu ia bem devagarzinho, tudo. Era muita dor nas pernas, muita dor nos tornozelos. William sempre teve o incentivo da família para perder os quilos a mais. Principalmente a mãe. Dona Eliane chorou de alegria e saudades quando soube que o filho iria para um spa. Tá difícil para mim, que eu sou muito apegada, eu sou uma mãe muito pegajosa, mas saber de ter meu filho com saúde de volta, não tem dinheiro, não tem nada neste mundo que pague. Ela também se emocionou meses depois, quando viu os primeiros resultados da dieta. Como é que tá o coração? Feliz da vida. A mãe prometeu sempre estar ao lado de William. Nunca vou abandonar minha filha, que a minha paixão verdadeira é meu filho e meus amigos. Então, não, tudo que ele precisar, eu vou estar pronta ao lado dele. Porém, Dona Eliane não acompanha mais os progressos do filho. Toda mãe quer ver um filho bem, né? Eu ficava muito triste de ver, eu não saía, não ficava só dentro de casa. Porque eu decidi procurar ajuda e falei pra ela que eu tava, que eu não tava conseguindo fazer em casa, ela me apoiou. E ela tava feliz, né? Depois que eu voltei do spa, ela ficou muito feliz de me ver. Ela falou, nossa, perdeu muito, tá indo bem. Eu pensei que, né? Ela ia me ver até o final, né?
Há anos, ela sofria com doenças no coração e no pulmão. A situação piorou. Dona Eliane estava com problemas para respirar e o William a levou ao hospital. Aí quando chegou lá, fizeram o teste. Aí já colocaram ela, levaram ela para UTI. Já levaram para UTI. Aí depois fizeram os testes dela. No outro dia foram fazer os testes nela. E aí já deu Covid? Aí já deu Covid. Aí saiu da intubação, só que aí ficou... aí os rins dela parou, tava fazendo hemodiálise. Aí nessa hemodiálise ela teve uma parada cardíaca. Dona Eliane morreu aos 57 anos. A última vez que você falou com ela, então, foi... Foi no dia que eu deixei ela no hospital. Pude nem despedir dela direito, nem conversar com ela, né? A família não pôde nem organizar um velório. Desculpa. Já tá fazendo muita falta pra você. Ela era a alegria da casa, né? Era uma pessoa muito alegre. No período de luto, ele engordou 15 quilos. O estresse, o trauma, qualquer dificuldade maior em relação, seja a perda de alguém, muitas vezes fazem com que as pessoas desloquem, né, a sua ansiedade, ou tentem utilizar a comida, por exemplo, sem perceber que aquilo está fazendo mal. Mas, apesar da dor, William não esmoreceu. Mas, de certa forma, o seu esforço também é para honrá-la? Queria que ela estivesse aqui, né? Pra ver tudo isso, né? Mas eu vou continuar. Continuar pelo que é. Ela veja de onde ela tá. No passo, aí dou uma maneirada, dou uma adiantadinha, dou uma maneirada. Entendi. Na rua, aproveitamos para medir o emagrecimento do William. A gente vai ver o seu peso agora, vamos lá? Vamos. Você falou 155 na entrevista. 156. Mas com roupa, tênis. Cerca de 1,5 kg, 1,7 kg a mais. A balança vai chegar a quanto na sua meta? Até para tirar tudo, 120, 130 tá bom. Para chegar nisso... Aí vamos tirar a sobra aqui. De um peso máximo de 288 quilos, William já perdeu mais de 130. E, na verdade, analisando bem, você perdeu um William, uma pessoa como você hoje com esse peso. Perdi um William. Você perdeu você. Perdi não, que eu não quero achar ele de novo, não. Ao passar deste corpo para este, algo começou a sobrar: a pele. A flacidez o incomoda muito. Então isso aqui pesa, dói muito a coluna. O William não quis encarar até hoje a cirurgia bariátrica, mas do jeito que ele está atualmente, para eliminar os excessos, não tem jeito, só com cirurgia plástica. E aí não tem para onde correr. Não tem para onde correr. E aí você aceita ir para o médico dessa maneira, encarar a cirurgia. É que já está atrapalhando, né? Sim. Tá atrapalhando, já está muito peso já. Quando eu ando, eu sinto dor já. Então, desse eu não posso correr, né? Não tem como. Não. Aí eu vou ter que ir para a faca. Ele ainda espera perder mais uns 20, 30 quilos antes de tirar em definitivo a pele flácida. A família atualmente enfrenta muitos problemas financeiros. William e a irmã recebem auxílio do governo durante a pandemia.
Então a sua renda atual é R$150 por mês. R$150 por mês. Ele faz bicos e auxiliar de pedreiro ou marido de aluguel, mas há semanas não é chamado. Então, isso foi em maio? Em maio. Foi em maio, o último serviço que eu fiz. Desde então, não apareceu. Não apareceu. É que eu queria mesmo trabalhar, né? A ideia de William é tentar uma vaga de motorista de aplicativo. O que está impedindo nesse momento de você conseguir? O que está impedindo é que eu não estou tendo condições de armar nem a habilitação e nem alugar um carro, né, para trabalhar. Por causa do dinheiro? Por causa do dinheiro. Menos de 2 anos atrás, outro problema é que ele mal conseguia entrar no carro. Você consegue dirigir um carro comum? Não dá, a barriga não deixa, né, porque já não daria para dirigir esse carro, tá vendo? Hoje, tudo mudou. O William, mais uma vez, vai entrar no carro e mostrar pra gente como que ele está hoje. Porque na outra vez, William, deixa eu abrir pra você. Mal consegui entrar, Mal né? consegui, a dificuldade era grande. Então agora eu quero ver como que foi essa evolução sua. Já sentou assim, tranquilão? Tranquilo. Sem problema. O volante não tá batendo na barriga. Não tá batendo, já dá pra ver que tem um espaço ali. Você nem precisou regular o volante. Da outra vez eu subi o volante e mesmo assim ficou encostando. Encostando. Né? O Agora, banco... O banco tá bom. Seu pé chega no acelerador, no freio. Tá no espaço direitinho. Acho que o cinto antes não fechava também, né? Vamos ver se fecha. Exatamente. Né? Vamos ver o cinto. Cadê aqui? Fechou. Direitinho. Tá confortável. Confortável. Tranquilo. Antes nem fechava, né? Agora tá fechando. Sobra ainda. Tá sobrando, verdade. Que legal. Agora só falta a CNH. É isso aí. Correr atrás para conseguir essa CNH, né? E começar a trabalhar, né? Só falta isso. Propomos mais um intervalo e voltamos dentro de instantes. Apesar da taxa de pessoas com obesidade estar a aumentar no mundo, as pessoas com esta doença ainda enfrentam muitas ideias e atitudes negativas da sociedade. O estigma da obesidade tem consequências fisiológicas e psicológicas que podem contribuir para o ganho de peso, além da ansiedade, depressão, transtornos alimentares e diminuição da autoestima. Portanto, o apoio psicológico é essencial no tratamento da obesidade e dos fatores emocionais associados a ela. Ninguém está acima do peso porque quer, mas atenção, os quilos a mais são a porta de entrada para outros problemas. O excesso de peso afeta um número cada vez maior de pessoas e de diferentes faixas etárias. Segundo a Organização Mundial da Saúde, além de aumentar os riscos de infarto e AVC, 30% dos mais de 600 milhões de obesos que buscam tratamentos para emagrecer têm depressão ao longo da vida. A hora que você fala de excesso de peso, então é que as pessoas têm tendência compulsiva na ato de comer alimentos. Quando você faz o alimento, fica só pratos. Mas também mesmo muita fatiota, chocolate, bolo, coisas doces, coisas salgadas. Mesmo que seja naquele momento que esse corpo físico que está pede, que tem aquele ânsia ou desejo de ingerir comida, não é? Então é aquele que nos fala que pode aumentar o peso. A hora que nós sabemos modelo mais a nível psicológico, coisa que não tem enquadra, é a causa de danos. Para além de aquela imagem corporal, que é o primeiro característica que não pode olhar para a pessoa, mas a nível da personalidade, coisa que está centra a nível da personalidade, da estrutura da pessoa, cognitivamente, até entra baixa autoestima, uma pessoa até fica muito, sabendo que ele tem aquela estrutura do peso ou massa corporal muito aquém, até fica com baixa autoestima, pode reduzir-se a autoconfiança,
A nível de jovens, quando está a falar crianças ou jovens, tem aquela queda de rendimento na escola, pode sofrer bullying na escola, o facto de ser violentado emocionalmente ou psicologicamente por colegas. Até entra, por outro lado, timidez, que pessoas que apresentam essas imagens corporais, que está satisfeito ou que mostra seus dons, como deve ser com o seu corpo. Por outro lado, o aumento dos níveis de ansiedade e de estresse e, consequentemente, do estado inflamatório do organismo podem levar ao ganho de peso, trazendo outras consequências, afirmam os especialistas. A pessoa, por exemplo, que tem uma ansiedade, que tem uma psicose, às vezes come mais, fica ansiosa, por exemplo, não dorme à noite, tem essa privação do sono, então à noite é que essas pessoas costumam saltar a geladeira, né, para comer e comem desenfreadamente, mais no período de madrugada. As pessoas têm que gerir o alimento, que está por limite, mas é que só para só na parte noturna, de noite, mas até entra durante o dia, que se faz tão significativa, mas a tendência é mais central na parte noturna. Por outro lado, coisa que não pode hoje aprender a ansiedade, mas também pode entrar no nível de tristeza, uma pessoa que está sentindo bem com isso mesmo, se faz de baixa autoestima, que está sentindo bem com essa imagem, que está conseguindo ser centrado, tem um problema ou dificuldade de rede social, a interação com os outros, que pode levar ao isolamento. E um dos casos mais críticos que pessoas com excesso de peso ou com obesidade, já surge choque de suicídio, com ideias ou pensamentos destrutivos, pessoas acabam para recorrer a isso. Para que uma pessoa não chegue a esse ponto, deve adotar hábitos saudáveis que incluam práticas de exercícios físicos e uma dieta equilibrada. Também sessões de terapias com analistas e psicólogos são fundamentais para o controle das ações e das emoções, já que na maioria dos casos os obesos tendem a estar depressivos e desmotivados. Esta se entra na dois parâmetros. Primeiro, tratamentos médicos, que não fala de um serviço de endocrino, não é? Mas também entra o serviço da terapia, onde que a ferramenta fundamental que é mais eficaz nisso é a terapia cognitiva comportamental, ou seja, fazer o paciente, a pessoa, desfazer de que esse pensamento que ele tem sobre si é a pessoa, sobre aquela imagem, sobre a situação que você vive, e reorganizar não só a nível de pensamento, mas sobretudo a nível de comportamento. Aquilo que essa terapia aqui não está trabalhando com ele. Mas tudo tem a ver com o querer do paciente. Para ter noção, vamos estar acima do peso, mesmo que hoje você está fazendo peso, você está comendo, tem um aumento de massa corporal, bom por si só, você está normal, né? Mas ele também torna um problema, aliás, que começa a ser um incômodo na toda a área, aliás, a nível familiar, a nível pessoal, a nível profissional, a nível social. Mas não pode falar, é que a sua alimentação que te leva a aumento de peso, é que só ingerir comida. Os problemas pessoais também, o estado emocional da pessoa, te leva a aumento de peso. Ou te diz aumento de peso, olha de pessoas com problema pessoal, problema financeiro, problema familiar, problema com o marido, com a mulher ou com o filho, está magrice, está engorda, né? Mesmo que não está a tendência de comer, ou tendência a comer, mas não está a associação, aquele que não está a comorbidade, ele é associado ao estado psicológico ou emocional da pessoa. Sem precisar dados concretos, o consultor nacional para a FAO avançou que Cabo Verde registra um aumento da obesidade em todas as faixas etárias, com maior incidência na terceira idade, isto, no seu entender, devido ao estilo de vida e o processo de envelhecimento. Ricardo Mendes defende a necessidade de redução da importação de alimentos ultraprocessados e valorização de produtos nacionais na dieta alimentar.
O fator psicológico é de grande importância tanto para a causa como consequência da obesidade e por isso deve ter um foco indispensável no tratamento. O acompanhamento de um profissional de saúde mental pode lhe ajudar em vários aspectos, como, por exemplo, estabelecer metas e fazer as mudanças de estilo de vida necessárias para que se possa atingir os seus objetivos e perda de peso. Fica então a dica. O contato direto chega ao fim e voltamos numa outra edição com mais conteúdos informativos. Até lá, fique bem!